tarde. Hoje é dia 3/2/2014. Esse é o Cozinha Profissional TV, aqui pelos estúdios da UTV São Paulo, sempre nesse horário, toda segunda-feira. O programa com informações para você que trabalha aí no setor de alimentação fora do lar, que tem um restaurante, uma padaria, uma pizzaria, todos esses estabelecimentos que formam esse setor tão gostoso de trabalhar, gostoso, mas difícil, né? Por isso que a gente está sempre falando sobre a gestão desses estabelecimentos. Antes de inserir aqui o nosso convidado, eu vou mostrar a edição que está circulando da Cozinha Profissional, a edição do Prêmios Marcas de Destaque, a quarta edição dessa premiação que a gente faz no setor de food service, mas vale explicar de qualquer forma, é uma votação que a gente faz em cima de diversas categorias de produtos. A gente tem alimentos aqui, por exemplo, né, dando exemplo dos peixes e frutos do mar. A gente tem equipamentos, a gente tem o serviço, onde entra a parte das faculdades, a parte de atacadista. Enfim, um guia completo para você das marcas mais lembradas, que a gente sempre bate na tecla. Não são as marcas que mais vendem, as marcas que vocês mais usam, mas as marcas que mais vêm à cabeça nessas diversas categorias, né? E como de costume, a gente tem um desenvolvimento dessa edição especial que traz diversos conteúdos. Nessa quarta edição do prêmio, a gente resolveu colocar um texto voltado para uma pesquisa que a gente fez junto com a votação. Então, tem diversas tabelinhas aqui explicando qual marca se saiu melhor, a marca que ganhou, no caso, em que região que ela saiu melhor, em que região que ela foi mais votada, qual o nível, qual a ação dos profissionais dentro dos estabelecimentos que votaram, né? Então, se ele indica o produto, se ele aprova o produto, enfim, diversas informações interessantes para vocês. E agora a próxima edição, que vai sair logo mais, é a edição do anuário. Nessa edição do anuário, você vai ter ali a listagem de diversas empresas também, só que uma listagem completa, não só, aqui no caso a gente tem só os 3 primeiros lugares, mas com contato, com o site, com o telefone, para você ter esse guia no seu estabelecimento. A maioria das empresas direcionadas para o setor de food service, né? E também umas matérias sobre uma pesquisa que a gente está fazendo um pouco mais aprofundada do que essa. Eu já falei aqui no programa passado, mas não custa repetir também. A gente tem muita pesquisa no setor, boas pesquisas, sobre o desempenho. Então, quantas pessoas que se alimentam fora de casa, qual o valor que elas gastam, ticket médio, né? Só que na nossa pesquisa, a gente fez uma pesquisa interna no food service. Você vai saber quantidade de colaboradores dividido por cargo, você vai saber diversas... se o estabelecimento trabalha com capital de giro, se não trabalha, diversos pontos administrativos de perfil. A gente tem até a parte do colaborador, os colaboradores que votaram, que a gente pergunta se eles estão satisfeitos com o salário, se eles vão trocar de emprego. A gente tem bastante essa questão do treinamento, então perguntamos sobre treinamento, quantos estabelecimentos treinam, quantos treinam fora, enfim, tem diversas informações que vão estar nas matérias, em forma de texto, em forma de gráfico, enfim. Não vai faltar nada para você entender esse nosso setor tão maravilhoso de trabalhar. Como vou passar aqui para a Juliana, já que ela vai passar as formas como você pode falar com a gente aqui no programa, até antes de eu apresentar o nosso convidado. Juliana, bom dia. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Nosso Twitter é @cpfoodservice, o nosso Facebook é /revista Cozinha Profissional e o nosso e-mail é redacal@cozinhaprofissional.com.br. Lembrando que eu também fico logada aqui no chat da UTV, como Juliana Barbosa. Você pode entrar, falar comigo ao vivo aqui no ar. E você também pode mandar seu comentário, sua sugestão, enfim, se ficar alguma dúvida, se você quiser participar aqui do nosso programa, pode entrar em contato com a gente que a gente vai estar respondendo. Perfeito, Juliana. Aí também estava aparecendo aí embaixo na tela para vocês os contatos da UTV, Facebook, Twitter, enfim, pode falar por aí também que a gente consulta aqui o pessoal. Olha lá, tem o Facebook, o chat e o Twitter. Não tem como você não conseguir falar aqui com a gente para participar do nosso programa. Antes de eu apresentar o nosso convidado, eu quero até abordar aqui uma edição já um pouco, não pode falar antiga, mas é de 2013, julho a agosto de 2013. A gente teve no bate-papo, um bate-papo bem interessante com esse sommelier aqui, o Thiago Locatelli. O Thiago, ele é sommelier do Varanda, um restaurante de carnes bem reconhecido no mercado. E o trabalho do Thiago também é super interessante, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente falou na revista aqui sobre essa parte de views do Varanda e hoje a gente vai falar sobre o Varanda no geral,
inclusive da cozinha do Varanda, ali dos pratos, com o Fábio Lazzarini, que é chefe proprietário do Varanda, né? Assumiu aí no ano passado as cozinhas e já está também ali trabalhando bastante na gestão do estabelecimento, que eram 2, agora eu fiquei sabendo que são 3, né? Daqui a pouco a gente fala também sobre essa expansão aí. Fábio, bom dia, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, estou errando de novo. Boa tarde, tenho que acostumar também, que eu não almocei ainda, então a gente fala bom dia, né? Fábio, primeiro eu queria que você explicasse como é que foi a sua entrada, a seu interesse por gastronomia, independente ali do Varanda, né? Como é que você se interessou por gastronomia? Você foi estudar, né? Você é formado em gastronomia, mas também teve um estudo fora que a gente vai abordar depois. Mas como é que você se interessou? É um gosto pessoal mesmo? Sempre foi um gosto pessoal, mas particularmente eu fazia primeiro administração e numa viagem que eu fiz à Itália com meu pai, a gente conheceu assim restaurantes maravilhosos, alguns 3 estrelas, 2 estrelas, e eu estava no Le Calandre um dia almoçando, comi como nunca havia comido na vida, sabe? Eu falei, uma emoção enorme e falei, pô, eu quero um dia fazer gastronomia, quero voltar para o Brasil. Então, nesse dia em diante, falei, quero cozinhar como vida. Porque, pô, a mágica que o cara me fez ali com as mãos dele, né, preparando aqueles ingredientes, juntando aquela coisa, um dia eu quero estudar para conseguir fazer isso. Foi um desafio pessoal. Aí voltei, tranquei a faculdade de administração e comecei a fazer gastronomia. E depois de 4 anos estudando, tive o prazer de ir para a Itália, conhecer chefe e trabalhar com ele, né? Que é o Massimiliano Alaimo, do restaurante Le Calandre, 3 estrelas Michelin, espetacular o restaurante. E daí que surgiu o interesse. E o que você notou? Eu sempre gosto de perguntar isso aqui. O que você notou? Provavelmente você já frequentava, né? Você é filho de dono de restaurante, você frequentava já bastante restaurante, inclusive o do seu pai. O que você percebeu de diferente lá? Vamos até separar no atendimento e na comida. Foi uma das primeiras vezes que eu comi um menu degustação e harmonizado com vinho. E isso daí já me chamou a atenção, porque cada prato tinha uma taça de vinho que harmonizava perfeitamente. E o que me chamou a atenção foi que tinha no salão, naquele dia, só um maître e um garçom. E o cara fez um atendimento perfeito, assim, praticamente sozinho. Tá certo que tinha só 2 mesas, a nossa e de mais um, porque a gente chegou muito cedo, né? Mas a complexidade dos pratos e ao mesmo tempo a simplicidade dos alimentos que ele botava, dos produtos ali, misturando com um tempero muito bem equilibrado, isso aí me chamou a atenção. Eu falei, pô, né? Como é que pode? Como é que ele faz isso? Então, esse interesse foi na hora, assim. Eu falei, como é que ele faz? Qual que é a técnica? Como é que faz para ficar tão gostoso, assim? Interessante que você depois voltou para o Brasil, depois voltou para a Itália para trabalhar justamente com esse chefe. Exatamente. Então você teve uma ideia realizei um sonho, cara. Realizei um sonho e aprendi muito com ele, muito. Justamente isso de não querer dificultar muito as coisas. Tá certo que tem muito pré-preparo, às vezes muito difícil, mas a grande maioria dos pratos dele são simples, rápidos de fazer, só que muito saborosos, muito equilibrados. E é engraçado essa questão do menu degustação, né? Você percebe que lá fora isso é mais costume do que aqui? Sem dúvida. Você não imagina uma forma de colocar isso no Varanda, por exemplo? Imagino, a gente tem projeto, vamos explorar isso, principalmente à noite. A partir do próximo semestre a gente está com essas ideias já de botar um menu degustação. A gente faz um trabalho de menu degustação parecido para eventos. E que são 2 cortes de carne, 3 cortes de carne, até 5 cortes com carne. Com vinho também, o Thiago faz um trabalho espetacular lá, o nosso pessoal de eventos também. Só que esse menu degustação um pouco mais assim requintado, vamos dizer, a gente está querendo, temos projetos para botar a partir do semestre que vem. Mas na Itália, essa questão do menu degustação é muito fixo neles lá. Inclusive o jeito deles comerem é diferente, né? Lá eles têm entrada, primeiro prato e segundo prato, né? Aqui a gente já come tudo no mesmo prato, praticamente. A carne, o acompanhamento, não tem a salada, você vai assim, é tudo no mesmo prato. E lá tem essa diferença. Então aprendi bastante sobre isso lá também, né? De você acaba passando mais tempo na mesa, só que você sai assim leve, sabe? Você come mais até, só que num intervalo de tempo maior. Então você dá tempo de
conversar com a comida, vamos dizer, vamos, sei lá, sabe? Você consegue harmonizar melhor, né? Isso. Você tem os elementos separados. Você acha que a sua geração, a geração mais nova de chefes, está chegando, ou já chegou, né? A gente sempre fala, tem essa maneira de falar está chegando, mas já tem um pessoal atuando. Você acha que tem muito essa tendência de... A gente veio de... Não que a gente vai deixar de ter, por exemplo, grandes banquetes, aquelas mesas de banquetes bem montadas, que é uma coisa mais tradicional, mas você acha que a gente tem mais chefe no mercado que pensa dessa forma, fazer um prato mais simples, só que dá mais atenção para o ingrediente, para a qualidade daquele ingrediente, para a forma como trabalhar, porque a gente tem muito prato que vem do passado que tem diversos ingredientes que você não consegue sequer identificar ali dentro quais são os ingredientes que são feitos, né? Você acha que isso é uma tendência que está sendo impulsionada pela nova geração de chefes? Ah, sem dúvida. Tem muitos chefes jovens muito bons. Tem a Tássia Magalhães, lá do Pomodori, que de comi lá, achei espetacular. E é justamente isso, essa valorização dos ingredientes. Muitos estão valorizando os nossos ingredientes, né? Coisas nativas aqui, autóctones, que eu acho que é uma nova, muito ajuda do Alex, que faz um trabalho espetacular também com esses ingredientes. Os irmãos Castanhos, né, que são jovens, então explodindo, fazem um trabalho maravilhoso, muita pesquisa, são muito bons, muita técnica boa, e é isso aí, de valorizar. Às vezes num prato você bota 2 ingredientes, só que muito bem feitos e bem temperados, que já faz uma refeição, sabe? Então, eu acho que está mais nessa linha aí, vamos seguir, porque está certíssimo, assim, não precisa criar muito, inventar muita coisa, porque, como você falou, às vezes fica até difícil de identificar o que tem, né? Isso é a pior coisa. Não tem nada melhor que você saber o que você está comendo, inclusive para quem faz, né? Da pessoa saber identificar, não ter que... Né? Eu sou um desses consumidores, eu gosto de saber o que eu estou comendo. Pode até ser uma coisa um pouco mais elaborada, mas eu quero saber o que tem ali, que tempero, que foi até de repente nessa parte de tempero mesmo. Eu gosto de questionar. E quando você chegou no Varanda, o Varanda já existia, em relação a esses ingredientes, o que você reparou ali? Você tinha ideias novas para pegar novos fornecedores, ingredientes diferentes, mais frescos de repente, ou já estava tudo bem estruturado da forma como você imaginava mesmo? Quando eu cheguei, o restaurante já era campeão, né? Já era vencedor. Então, e se não tivesse um trabalho muito bem feito nos bastidores, vamos dizer assim, não seria campeão. Então, eu já cheguei com muita coisa já bem feita, bem estruturada, só que sempre tem alguma coisa para melhorar. Inclusive hoje, né, sempre a gente está buscando melhorar. Não tem nunca um cara que fala, eu cheguei num nível de excelência, vai ser passado para trás, né? Porque sempre alguém vai chegar com alguma coisa melhor. Então, seleção de fornecedor, procurar coisa nova, coisas mais frescas, às vezes mais entregas por semana e alguns produtos diferentes, no processo de como faz para evitar desperdício, investir em ficha técnica, né, que é um termo que a gente usa no restaurante para fazer as receitas que você faz lá e ter o controle de quantidade, de custo, de cada coisa. Então, cheguei nesse trabalho, já estava muito bem encaminhado, mas eu cheguei, na verdade, não era nem para ser o chefe executivo, era para dar uma consultoria nessa parte, assim, dos processos e tentar melhorar, ser mais eficiente. E só que com o tempo acabei ficando e quando eu vi já estava dando entrevista como chefe executivo, né, do restaurante. E surgiu a proposta bem na hora, né? Na verdade, às vezes, Fábio, não sei se você vai concordar, mas não é nem melhorar alguma coisa que tá, porque às vezes, como você disse, já está bom. Às vezes é a visão de antecipar tendências, por exemplo, né? Exatamente. Até queria ver com você nesse sentido, você vê alguma coisa, alguma mudança que você está pensando em aplicar que em cima de alguma coisa que você observou, uma tendência que você observou de mercado? A primeira tendência que eu observei na minha parte da cozinha é valorizar os nossos produtos, né? E assim, nada melhor do que uma casa, uma churrascaria que é tipicamente brasileiro, né? Tem o pão de queijo, tem a mandioca, tem a farofa, o arroz, são coisas brasileiras. Então, a gente já, por natureza, valoriza isso. Só que tem que valorizar um pouco mais até. E tratar melhor, trazer coisas novas, coisas com pequi, por exemplo. A gente acabamos de testar essa semana os pratos novos com pequi. Vai entrar, parece que foi bem aceito. E
E agora outra tendência, já na parte administrativa e na parte do salão, é ser mais eficiente no serviço. Não ter tanta gente, mas os que tem serem muito bons e dar conta daquele. Justamente não é para baixar custo, também acaba baixando, a consequência disso acaba baixando, mas é para ser mais eficiente no processo, né? E você poder manter um preço baixo ou até diminuir o preço para os clientes. Porque a partir do ano passado teve, a mídia assim, reclamou muito dos preços altos dos restaurantes, né? Só que ele não entende que o proprietário de restaurante também tem muito custo nisso daí. É custo aluguel, que cresceu demais, é o custo com funcionário, custo de tudo. É muito custoso. Então você tem que repassar, porque senão não vira. Ano passado, vários restaurantes ótimos fecharam porque não estava conseguindo dar resultado, né? Então, eu acredito que essa é a nova tendência, assim. Valorizar, não tentar requintar muito e ser eficiente, melhorar os processos. Aí fica sempre a dica de que o atendimento é extremamente importante, né? A gente até estava conversando na semana passada que a comida, acho que talvez ela seja vista pelo cliente como a boa comida, a qualidade, como uma obrigação do estabelecimento. Você tem que atender bem para poder fidelizar. Então, são diversos fatores desse atendimento, né? E a gente tem, como o Fábio estava falando, esse problema de capacitação. Normalmente vocês também treinam lá dentro, né? Como a grande parte dos estabelecimentos. E quando você fala de custo, você tem um colaborador que sai, outro que entra, isso gera um custo para o restaurante que é absurdo, né? Até queria ver se vocês têm esse costume, eu falei aqui, mas eu não deixei você falar. Vocês treinam lá dentro mesmo, 100% do treinamento, desde o treinamento do pessoal que atende, da pessoa que está na cozinha, o pessoal que trabalha com bebida, lá com o Thiago também treinando. Esse treinamento é feito lá dentro mesmo? A gente treina bastante, temos um projeto do Jovem Aprendiz, que a gente pega a molecadinha assim que está, vamos dizer, 16 anos, que o cara chega lá cru, muitas vezes é o primeiro emprego, e a gente dá esse treinamento. A nossa sorte ou capacidade ou triunfo é que, assim, a nossa equipe está junto há muito tempo, e a gente tem muitas pessoas boas, tanto no salão quanto na cozinha. Então, um cara que chega lá novo, ele acaba aprendendo com o pessoal do trabalho mesmo, vendo um maître trabalhar, vendo um gerente de casa trabalhar. Então, esse treinamento acaba sendo, não que a gente dê aulas, que, né, sempre a gente treina, mas não periodicamente, assim, tudo. E aprende com as próprias pessoas. E tem que treinar. Claro que de vez em quando a gente tem que contratar, é obrigado a contratar um cara já melhor, porque é necessidade, né? Às vezes sai um cara bom, tem que pegar um cara do mesmo nível, só que a nossa política é sempre de promover alguém de lá. Se sair um cara bom, alguém vai subir e vai entrar outro no lugar desse que subiu, entendeu? Não vai chamar um cara bom para já assumir o cargo desse que saiu. Então isso gera uma vontade nos nossos colaboradores de sempre crescer e aprender. E lá o pessoal assim, veste muito a camisa e trabalha muito bem com a gente. São realmente demais, entendem nossa filosofia e o nosso turnover assim é relativamente muito baixo, se você comparar com outros restaurantes. Reclamação trabalhista, que é um custo tremendo, a gente não tem, praticamente. Teve uma em 7 anos, 9 anos. É dificílimo acontecer isso. Justamente porque a gente segue tudo, o trabalho do RH é fantástico, segue tudo como manda a lei, né? Porque o cara sai e nem consegue entrar com a... Na verdade, aqui a gente pega mais uma dica nessa questão que o Fábio comentou sobre sair um que está na equipe e já sobe um cargo. Quer dizer, você dá uma perspectiva de plano de carreira que é o que muitos colaboradores buscam, né? Na verdade, eles saem porque eles não enxergam um plano de carreira, né? Exato. Juliana? Verdade. Fábio, eu queria que você falasse assim, um pouquinho das responsabilidades que é liderar a equipe de cozinha, sabe? Você é novo, dá para perceber, e como que é esse trabalho, sabe? De estar ali em contato com as pessoas trabalhando, a cozinha é famosa, sabe? Tem uma história já de peso. Como que é essa responsabilidade, esse trabalho do dia a dia? É uma responsabilidade gostosa, que eu costumo dizer assim. No começo, quando eu voltei da Itália, eu passei um pouco de dificuldade, porque era a primeira cozinha que eu peguei para assumir. E além disso, a minha escola, assim, europeia, o pessoal lá é mais duro. Eles criticam mais, cobram muito mais, assim.
Então eu já cheguei com essa filosofia e achei que aqui no Brasil o melhor jeito seria cobrar sem sendo duro. Só que chegou um momento que eu falei, pô, tô perdendo o controle da cozinha. O pessoal já não me ouvia, já, sabe, fazia cara feia. Então eu precisei mudar. Acho que quando você vê que não está indo bem alguma coisa, você tem que rever, não as pessoas, tem que rever você primeiro, né? Que é a coisa mais fácil de mudar é você. Uma coisa é você mudar 10 pessoas, outra coisa é você mudar você, que você tem o controle de você mesmo. Então eu resolvi mudar meu jeito de ser. Mais parceiro, muito mais calmo, cobrar de uma outra forma. Antes de você criticar, você já elogia primeiro, né? Fala, ó, sei que você sabe fazer muito melhor do que isso, mas a gente, justamente por isso, tem que acertar nisso, nisso, nisso. Chama de canto, não dá bronca na frente de todo mundo, sabe? Porque isso, o cara, ele perde o controle de si mesmo. Por mais que ele não demonstre, ele fica com aquilo lá na cabeça e não trabalha bem. Agora, se você deixa passar, passou o movimento, você chama ele de canto, ele vai absorver melhor, sabe? Então, foram esses aprendizados que eu acabei tendo lá. Todo dia aprendo com todo mundo lá. Tem gente que está ali na cozinha praticamente a minha idade, assim. Então, eu aprendo com essas pessoas também, sabe? E a vontade das pessoas que estão lá de crescer é muito, muito gostoso, muito satisfatório. Esse negócio de plano de carreira é um dos pontos mais fortes nossos lá. Inclusive, a gente ajuda na capacitação e no treinamento. Se a pessoa quiser fazer um curso, a gente dá altera um pouco os horários, ajuda até no custo, paga metade do curso dele. E isso daí cria, né, uma família dentro do trabalho, assim. Não pode ter aquele medo. O grande problema que a gente tem é esse medo do restaurante de treinar e perder, né? Não pode ter esse medo. Não pode. Se você não treinar, você também não vai ter um colaborador bom trabalhando ali para você, carregando o nome do seu estabelecimento, né? Fábio, a gente sabe que você assumiu um restaurante familiar, né, do seu pai, e o que eu queria questionar com você é, isso é muito difícil. O peso que fica para você ali, tanto como chefe como essa parte que você já está exercendo de administração, é um peso bem grande, né? Porque sempre tem aquela cobrança de, mas ele é filho, não sei o quê. Como é que você lida com isso? Como é que você faz? Você sente realmente que se você tivesse aberto o seu, ou se você tivesse entrado em outro, ia ser mais fácil responder, né, em cima dessas críticas, desse peso todo? É uma responsabilidade muito grande. Mas até eu acredito que seja uma responsabilidade e uma cobrança interna minha, assim. Porque as pessoas lá, eu sinto que todo mundo me aceitou muito bem, e assim, só que a minha cobrança comigo mesmo é muito grande, de eu ter que fazer o meu melhor, de eu ter que dar exemplo ali, mais que todo mundo. E eu acredito que se eu fosse num restaurante, num contratado, assim, eu já não teria tanto essa responsabilidade minha, assim. Às vezes seguir horário é mais fácil do que você não ter horário, porque você trabalha mais, às vezes você... Mas é gostoso esse negócio de ser meu também, né? Porque quer queira, quer não queira, você acaba trabalhando de uma outra forma, né? Dedicando mais o seu tempo, vendo mais o futuro ali. O plano de carreira com certeza é lá, né? A gente tem até, não vou falar similar, mas é um caso diferente, mas a gente teve o Rodrigo Oliveira, que assumiu também, mas era um outro caso, mas enfim, é um chefe também que teve sucesso nesse tipo de ligação familiar, né? Eu acho que o mais legal é que, além de ser familiar, você já veio com uma cabeça diferente. Você já quis implementar algumas mudanças assim no restaurante, que já seguia uma tradição, uma linha, ia se adaptando conforme o mercado ia pedindo também, as exigências do mercado. Mas como é que foi inserir essas novas ideias? Que ideias são essas que você trouxe de novo assim, para o restaurante? Então, essa foi uma outra responsabilidade muito grande, né? Como é que você vai mexer num time que está ganhando? Que nem, dando um exemplo aqui, puxando um pouco para o futebol, o Guardiola que assumiu o Bayern de Munique, ganhou tudo na temporada passada e o cara melhor técnico do mundo e tem que assumir um time vencedor. E tem que, obrigatoriamente, continuar vencendo, né? Então, você não vai chegar lá e mudar o time inteiro de vez, assim. Então, as mudanças no grelhado das carnes eu evito mudar, entendeu? Assim, sempre lanço alguma coisa nova, mas não vou revolucionar jamais aquilo lá, porque aquilo lá que é o coração da casa
e que fez a gente ser campeão. As carnes na churrasqueira, no grelhado, os 3 cortes, os 3 estilos de carne, que é a brasileira, a argentina e a americana. Só que aos poucos eu fui botando um pouco a minha cara, assim, lá. Principalmente nos pratos de frutos do mar, peixes e frutos do mar, e da cozinha internacional, que são carnes com molhos, as entradas também, algumas guarnições. Mas foi tudo com calma, sabe? Botava um prato, outro prato depois de um mês, tal. Aí via aceitação. A gente tem lá um programa que controla direitinho quantos pedidos. Muito bom esse programa. A gente sabe ver quanto que sai de cada prato. E às vezes eu ia tirando algumas coisas. Depois, né, ao longo desse ano que eu tô lá, você vê o cardápio é completamente diferente dessa parte. Peixes, frutos do mar, entradas, é muito diferente. Ficou um prato ou outro, sabe? Mas algumas técnicas eu trouxe de fora, assim, como com os peixes. Antes a gente fazia na grelha. Só que a grelha ficava muito lotada, porque tinha já muita carne, e o cara é acostumado a grelhar carne, né? O peixe na grelha fica maravilhoso. Só que é difícil, é diferente o ponto do peixe com o ponto de uma carne. E o cara que está ali vendo todas as carnes, às vezes deixava passar o ponto do peixe. O peixe passou o ponto, ferrou, né? Como todas as carnes. Então eu mudei um pouco disso daí. A gente finaliza a carne agora no forno, tem o peixe no forno, tem um cuidado mais, uma atenção melhor com ponta, essas coisas. E algumas técnicas como cozimento a vácuo também eu trouxe, né, da Itália, porque não tinha lá. E o principal é assim, sempre os melhores ingredientes. Assim, a gente não poupa esforço para ter o melhor lá, porque costumo dizer, principalmente nos churrascos que eu faço, assim, que 70% é a carne e 30% é o grelhador. Se você pode botar o melhor grelhador do mundo e a pior carne, vai sair um churrasco assim, ruim. E já ao contrário, você bota o pior grelhador e a melhor carne do mundo, o cara vai ter que suar muito para deixar ruim, assim, vai ter que... Então, a gente busca sempre os melhores ingredientes, os mais frescos. A gente tem três fornecedores de peixe que entregam sempre os mais frescos. Entendeu? E se pensa a questão dos frutos do mar, a influência da comunidade italiana, que você... Porque não é uma coisa que remete muito, né? Peixe e frutos do mar talvez vai mais ali para a Espanha, para Portugal. Mas isso foi na Itália que você aprendeu também? Foi. Eu trabalhei em Veneza, né? Então em Veneza ali, peixes e frutos do mar era coisa maluca. Chegava o peixe vivo, para mim chegava a lagosta viva. Então eu vivenciei muito isso daí de peixe. E lá, eu sou apaixonado por peixes e frutos do mar, assim. Apaixonado, como consumidor. Então, quando a gente gosta de uma coisa, a gente acaba fazendo ela bem, né? E acaba botando um pouco do nosso gosto ali. Só que na Itália eu aprendi bastante lá, ainda mais. E aqui no Brasil também eu tive a ajuda de uns chefes, amigo meu, do Cauê Tessuto, que tem a peixaria em Moema, que é um restaurante espetacular, espetacular. E assim, eu ia com ele no CEAGESP, ele me ensinava bastante dos peixes, assim. Então, essa troca que a gente tem assim, um com o outro, né? Com outros chefes também, isso é demais, assim, é uma amizade muito boa, né, no trabalho. E entra um pouco no que até a gente comentava aqui em off antes da gente entrar no ar sobre essas questões específicas, né? A faculdade de gastronomia, ela te dá a base, mas ela não te dá a noção de cada nichozinho, cada culinária ali, como, por exemplo, escolher peixe, né? Uma coisa que é difícil e talvez na faculdade você tenha uma boa noção, mas na hora que você vai ali na frente para comprar já fica um pouco mais complicado. Bom, a gente está chegando aqui 1h30 já, a hora do nosso intervalo. Vou chamar o break rapidinho e daqui a pouco a gente volta a falar mais também sobre a parte de carnes do Varanda, né? Como é que é esse trabalho, mas também falar como que o público está aceitando essas novidades aqui que o Fábio comentou com a gente. Daqui a pouco a gente está de volta.
Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima. Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br. Cozinha Profissional TV, pelos estúdios da UTV. Hoje com a gente o Fábio Lazzarini, que é chefe proprietário do Varanda da Vida, na verdade até chefe executivo já do estabelecimento. Vou até começar falando sobre isso, esqueci de falar no primeiro bloco. Eram 2 unidades, agora vocês ganharam uma nova unidade, abriram uma nova unidade. Onde que é essa unidade? Como é que está indo essa nova loja aí? A gente abriu a primeira fora de São Paulo, em Ribeirão. Não é o varanda, assim, é um varanda steak, que é uma proposta um pouco mais, seguindo as tendências que a gente falou, um pouco mais, tem um processo um pouco mais enxuto, assim, então a gente consegue oferecer um ticket médio menor. A qualidade da carne é a mesma, você encontra até a mesma carne do varanda lá, só que não tem tantos pratos assim como tem no varanda. Não tem tantos maîtres e garçons como tem no varanda, então o ticket médio é 20%, 30% mais barato. Assim. Aí vocês têm a unidade do Itaim, né, que fica, eu não vou saber endereço aqui de fora. Na Mena Barreto. E a outra no shopping, eu esqueci também. No shopping JK. E essa lá de Ribeirão é no shopping Guatemi, no restaurante no shopping novo que abriu lá. E a gente entrou, tem o Maremonte também junto com a gente lá. E estamos conquistando o público lá de Ribeirão pouco a pouco. É um pouco diferente, né? Na verdade, é bem diferente, porque aqui a gente tem muito executivo, tem muitos escritórios em volta, e lá é um bairro novo até. O shopping expandiu numa região que ainda não está muito desenvolvida. Está desenvolvendo agora, então a gente tem que buscar aí o nosso
posicionamento certinho, estamos aprendendo lá com o pessoal. Porque E lá é vocês diferente, trabalham né? também com uma cozinha lá, cozinha própria? Também. Certo. Também. É o mesmo estilo de grelhado e é praticamente o mesmo estilo, assim. Como é que você faz? Porque, na verdade, você está comandando essas 3 cozinhas, né? Como é que você se divide para conseguir comandar as 3, viajando sempre de uma para outra, entra na cozinha de uma, depois vai na cozinha de outra? Como é que é a sua correria do dia a dia para conseguir manter as 3 cozinhas em ordem? Normalmente eu procuro dividir bem, assim, a minha presença lá no Jardins como no Shopping JK. Então, 3 vezes por semana eu estou em um, 3 vezes por semana em outro, assim, na hora do serviço. Eu fico mais parte no Jardins, porque é lá que fica toda a parte de administração, da estrutura administrativa, do escritório e tal. E em Ribeirão, que eu não estou indo tanto quanto eu gostaria, porque lá a gente conseguiu montar uma equipe também muito boa, inclusive da parte administrativa. Levamos uns chefes de grelha que estavam com a gente há muito tempo aqui em São Paulo, ele assumiu lá a grelha. Então, tá redondinho. Claro que eu sempre mantenho contato com o telefone, sempre a gente faz videoconferência, e eu procuro ir pelo menos uma vez por mês lá para Ribeirão, para ficar no final de semana ali vendo. Perfeito. Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho desse contato com a administração também. Você sempre teve toda a sua experiência na cozinha do restaurante. Como que foi esses primeiros contatos? Como que você está levando agora? Você ainda tem muita coisa para aprender? Porque é muito importante, né? O chefe de cozinha normalmente ter essa noção de administração, ainda mais você que é proprietário do restaurante. Como que foi esse começo? Essa é a parte, assim, primordial do negócio, porque você pode ter uma cozinha excelente, mas se você acaba não sabendo como administrar, como ter o controle dela, às vezes não dá certo. E lá o contato com a administração é demais, porque eu tenho a oportunidade, até por ser filho do dono, de estar lá na sala dele, vendo as reuniões, aprendendo com ele, como é que são os processos de controle. Então, procuro ver também um pouco de cada departamento. Agora, o meu irmão também veio trabalhar com a gente, meu irmão é mestre em economia, um cara super capacitado, super bom, e trouxe uma bagagem muito boa para a gente. Ele está como diretor de novos projetos, então eu acabo aprendendo muito de participar disso, né? E eu estou terminando agora a minha faculdade de administração, que eu voltei, como eu tinha trancado para fazer gastronomia. Aí eu cheguei uma hora e falei, pô, falta ali 2 anos para acabar, eu vou voltar. Voltei, agora estou no último semestre, finalmente, né? Porque, pô, administrar, imagina, 3 restaurantes na cozinha, ainda fazer faculdade à noite é difícil. E a faculdade de administração dá uma base muito boa, assim. Ainda mais quando você tem aonde usar isso, entendeu? Você aprende e no dia seguinte você está lá tentando botar em prática, entendendo, vendo as coisas e fazendo análise assim, acaba aprendendo mais. Então, é a parte importantíssima que eu busco aprender bastante também. Fábio, você acha que você comentou que a gente estava comentando sobre esse comando que você tem que ter dos 3, né, das 3 cozinhas, dos 3 estabelecimentos? Você até comentou que não está conseguindo tanto ir para essa nova unidade com tanta frequência, mas você acha que o perfil da nova administração dos estabelecimentos contar mais com o cliente? A gente tem hoje em dia redes sociais, por exemplo, que te dá um feedback rápido e preciso do que o cliente achou. Você acha que uma forma nova de administrar é ouvir o cliente para poder buscar qual que é o problema interno ali do estabelecimento? O que o cliente passa para a gente é importantíssimo, né? Mas assim, só do restaurante viver lotado, só de receber ótimas críticas e prêmios, é sinal de que o cliente gosta. Então tem esse lado que você tem que ouvir muito o seu cliente, só que você também tem que botar o que é seu, né? Você tem que botar a sua filosofia para ver o que os outros acham, né? Porque fazendo não adianta você também ouvir todos os clientes, que cada um tem uma opinião, né? Então você vai ficar às vezes meio perdido. Mas é claro que a crítica ali a gente escuta com o maior prazer, porque são a crítica que a gente aprende, né? Ouvindo as críticas. E todas as críticas são muito bem recebidas lá. A gente tem um canal pelo site que recebe as críticas, a gente entra em contato assim na mesma hora que recebe, agradecendo e tentando melhorar.
Mas é uma maneira excelente isso. Você menosprezar assim, a crítica do teu consumidor, é um tiro no pé. Porque você está não dando ouvido a uma coisa importantíssima, né? Um defeito seu. Para tudo na vida, né? Assim. E você costuma, a gente pode até voltar um pouco na sua parte de chefe, né? Até quando você faz um prato, ou é um prato que você colocou no cardápio, você vai até o salão para dar uma passadinha, para dar uma olhada. De repente até tem um cliente que gosta, né, de ser cumprimentado, às vezes o fato de você perguntar a opinião dele já muda a opinião dele, né? Exato. Você costuma fazer também dar essa volta no salão para dar uma olhada como é que estão indo as coisas em relação aos pratos que você colocou no cardápio? Olha, eu faço, mas não tanto quanto eu gostaria, assim. Inclusive, eu estou trabalhando em mim, de ir mais no salão e perguntar qual que é o parecer do cliente. Porque é importante, demonstra até um respeito, né, para a opinião dele e que você está aberto a críticas, né, para melhorar. Mas, com certeza, eu vou no salão sempre, cumprimento alguns clientes, assim, mas como tem muitas mesas também, é difícil de eu ficar passando em todas, assim. Eu preciso desenvolver isso em mim, vai ser os meus próximos... objetivos pessoais, né? Juliana? Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho da seleção de carnes, como é que é esse trabalho dentro do Varanda e também as dificuldades de trabalhar com esse produto, né? A seleção da carne é um trabalho muito difícil, só que esse é um dos nossos pontos fortes lá, porque a gente tem uma empresa por trás do Varanda que faz isso pra gente, que é nossa também do grupo, que é a Intermezzo, que é uma distribuidora de carnes e a gente faz um contrato desde o produtor, assim. A gente visita as fazendas deles, a genética, os gados e diz quanto tempo que a gente quer de confinamento, qual alimentação, qual que é a ração que vai botar, energético, tanto, e define todos os parâmetros que a gente quer e depois acaba pagando um prêmio para o produtor, que oferece essa carne de alta qualidade para a gente. Porque tem um custo muito grande, você manter um animal 90 dias a mais no confinamento é um custo tremendo, assim, dependendo de quantas cabeças de gado que tem, é muito custoso. Então você tem que bonificar ele mais, porque isso para ele ser, né, continuar fazendo isso. Porque tem um melhoramento genético dele, que essa parte é boa para ele, quanto mais carne de qualidade, nas próximas gerações vão nascendo melhores, assim. E a parte que ele é bem remunerado por isso. A gente paga o preço da arroba, que é o preço do mercado, mais um prêmio para o consumidor, do fornecedor. Então, a Intermezzo faz esse trabalho de seleção. A gente pega de diversos países, diversos produtores e a gente classifica lá. Tem 4 classificações. Superior, a Premium, a Super Premium e tem a Especial, que é a mais simples. A Super Premium são gados de raça britânica, assim, puros, não tem que a gente fala que às vezes um gado é 3/4, né, que junta 2 raças. Por exemplo, 3/4 você junta um Aberdeen Angus com um Nelore, que é um gado que está muito bem adaptado ao Brasil, a áreas quentes. Aí depois o que nasceu você junta de novo com mais um Aberdeen Angus, então vai ser 3/4 de Angus para 1 de Nelore, que é uma carne de excelente qualidade, que a maioria do mercado é meio sangue, assim, e é uma cruza entre os dois. Falando um termo meio técnico, assim, mas tentando ser da forma mais clara possível, assim. E o nosso trabalho, o que faz a gente sucesso, com certeza é Intermezzo, porque se a gente fosse buscar de grandes frigoríficos, assim, a carne, ia ter uma diferença no padrão muito grande. Uma hora a gente recebe uma carne espetacular e uma hora a gente recebe para o nosso cliente uma carne que não é do nosso padrão. E a padronização é o que o cliente busca. Ele leva assim um dia, o cliente dele lá, às vezes um super executivo leva lá o cliente, tá uma carne espetacular. Aí ele, eu preciso levar o próximo, leva lá, a carne não está boa. Então é uma decepção para ele. E esse tipo de decepção com a padronização a gente não quer, a gente tem o maior medo disso. Nossa crítica é essa. Então, por isso a gente teve que montar a Intermezzo por trás. Que você faz essa seleção muito bem mesmo. E só de curiosidade, Fábio, quantos quilos de carne vocês vendem por mês aí na Varanda? Não são quilos, na verdade, eu estou até pensando um pouco, né? São toneladas, mas qual que é a dependendo do mês, entre 4, 5, 6 toneladas.
podendo até ultrapassar agora com a terceira casa um pouco mais. É bastante, né? Fora os peixes, fora... Mas a carne preparada em forma de churrasco uma paixão do brasileiro que acho que não tem fim, passa de geração para geração e não tem como, né? E o Brasil tem essa característica. A gente até escuta falar aqui fora, o pessoal vem para cá de fora e fica até meio desnorteado com a quantidade de carne que a gente tem disponível para consumir, né? Voltando um pouco, Fábio, para a questão, de novo, da sua parte de chefe, né? Até comentei, eu preciso perguntar sobre isso. A Juliana sabe que eu não posso guardar a pergunta, né? Quando eu quero perguntar, eu fico guardando até perguntar. O chefe de cozinha, principalmente os que saem, né, que não saem da faculdade como chefe de cozinha, que a gente sempre fala, né? Para ser chefe de cozinha ainda tem que batalhar bastante. Mas, enfim, esse pessoal tem muito a vontade de trabalhar uma cozinha autoral, a cozinha com a própria marca ali. Você acha que o que você está fazendo já no Varanda é uma cozinha autoral? Ou você tem pretensão ainda de chegar a fazer esse tipo de trabalho? Nos pratos de peixes e frutos do mar, eu boto bastante coisa assim que sai da minha cabeça, né? Que assim, realmente pensamento meu e tentativa e acerto e erro, e eu não aprovo nada sozinho lá, sabe? Eu faço o prato e boto lá para uma comissão degustadora, vamos dizer assim, que tem 5, 6 pessoas que tem um paladar bem apurado e que eles votam se deve entrar ou não. Às vezes o prato é até bom, mas é difícil para o nosso processo. Porque é uma coisa você fazer um prato assim super elaborado num restaurante que tem 70 lugares. E outra coisa é você fazer um prato elaboradíssimo para quase 500 lugares, entendeu? Uma casa que faz, juntando as duas, quase 20 mil coveres por mês, pô. É muita coisa. Então a gente precisa ser uma coisa simples e boa, só que essa missão de ser uma cozinha autoral é o desejo de todo mundo, né? A gente sempre quer botar alguma coisa nossa. Claro que a nossa cozinha é uma influência de tudo que a gente aprendeu e que a gente vivenciou, que nem na música, né? Você gosta de um estilo, às vezes você toca um estilo porque você escuta muitos tipos de rock, bossa, então você cria o seu. A cozinha é a mesma coisa, né? Você tem várias influências de tudo que você foi aprendendo. Que eu trabalhei em alguns restaurantes aqui no Brasil, no Gera, no Vinheria Percussi, no Mille Sapori, e lá fora foi demais, assim, aprendizado, nossa, assim, o que você aprende em 6 meses, que vale a, 6 anos, assim, porque lá você trabalha mais, é mais duro, né, as coisas, então, eu espero cada vez mais botar a minha cozinha autoral, assim, e a gente muda o cardápio lá também, sempre está mudando. A minha intenção agora é mudar, já há um bom tempo, é mudar sazonalmente, então de acordo com as estações, né? Ter prato pro frio, no verão, coisas mais frescas, entendeu? Que eu acho que isso é legal, sempre tá mudando, né? Pelo menos 4 vezes por ano. No Brasil que as estações são tão bruscas, a gente estava até falando aqui, o calor que tá fazendo lá fora hoje, a gente tá aqui no ar-condicionado, tá melhorzinho, mas lá fora a gente já tá imaginando como tá quente. Fábio, você até comentou aqui no começo do programa que uma das suas primeiras experiências, o que te levou até estudar gastronomia, foi uma experiência que você teve na Itália, que envolvia também ali a harmonização, né, com os vinhos do menu degustação. Quando você cria um prato, você já está pensando também nisso? Você já chama, de repente, o sommelier e fala, vou aqui, dá para fazer? Você acha que dá para harmonizar com o quê? Você tem, por exemplo, geralmente, fruto do mar, harmoniza com vinho branco, né? Que é um vinho talvez não tão aceito, mas existem formas de você conseguir inserir aquilo. Até o Thiago falou sobre isso com a gente, né? Nesse bate-papo. Mas você já pensa na harmonização quando você está fazendo o prato ali? Eu amo assim harmonizar as coisas. Só que infelizmente ainda não tenho assim a capacidade técnica de falar que vinho, o que vai harmonizar. Entendeu? Mas a nossa sorte do grupo é que a gente tem o Thiago Locatelli, que é um mestre assim, em vinhos. E eu mostro a comida para ele, falo, ele já bola, já pensa, já traz um vinho, traz outro. E assim, o que eu consigo falar é se harmonizou ou não, entendeu? Às vezes eu provo e falo, talvez um vinho mais assim, mais assado. Mas o
o legal da cozinha é que um vinho você não pode mudar, né? Você abre a garrafa e é aquilo lá. Só que você consegue mudar a harmonização mudando no prato também. Você bota um pouco mais de erva, bota um pouco mais de ácido, bota um pouco mais de óleo, um pouco mais de azeite. Então você consegue mudar para o mesmo vinho o prato. E essa é a brincadeira, assim, né? Por isso que a harmonização é tão ampla e tão difícil, assim. Porque você bota um molho, às vezes, com bastante erva, e o mesmo prato com um molho sem erva, você muda completamente o vinho. Essa que é a mágica, que eu fico fascinado, né? E aí que entra o grande desafio. A gente sempre que a gente fala com o sommelier, a gente pergunta como é que você faz, né? O cara pediu um peixe ali que é com vinho branco, ele vai pedir um vinho tinto. Como é que você explica para ele? Como é que você faz? Como chefe, você fica meio assim com medo quando acontece um caso desse. O cara pediu peixe ali, mas você sabe que aquele vinho que ele pediu não é, mas ele quer aquele. Qual que é a sua impressão? Você chega, de repente, a ter vontade de chegar lá e falar, não vai ficar legal, é melhor com aquele? Vontade a gente tem, né? Mas não pode fazer. Porque, assim, cada um... Claro que a sugestão antes, você deve dar, deve falar. Talvez não vai cair tão bem, experimenta isso, porque se o cara gostar, ele vai adorar você. Só que se ele não gostar, ele também vai te criticar até, tá vendo? Eu devia ter pedido aquele vinho, eu devia ter não sei o quê. E assim... E muitas vezes pro cara, às vezes ele também nem sabe que não harmonizou, sabe? Ele quer pedir aquilo lá e acabou. Porque a harmonização também é um negócio meio sutil, sabe? É você comer e aí você toma o vinho e você tem que sentir o gosto dos dois por um bom tempo. Isso que é harmonizar. Se você tomar um vinho e não sentir o vinho, quer dizer que a comida sobrepôs ao vinho. E se você tomar um vinho e só sentir o vinho, ele matou a comida, entendeu? Que é o melhor dos casos é esse. É matar a comida, porque o vinho normalmente é mais caro, né? Uma garrafa de vinho, R$300. Você pega uma comida que matou o vinho, para que tomar esse vinho, né? Então, essa mágica aí da harmonização, eu tô tentando aprender com o Thiagão também, que ele me dá um monte de dica, é fera, e tem alguns segredinhos ali pra gente se basear, assim, ou de regiões. Se eu faço, por exemplo, um prato da Toscana, normalmente um vinho da Toscana vai dar bem com aquela região. Ou por contraposição, assim, você pega um prato que é ácido, tipo sei lá, um ceviche, que tem limão, você pega um vinho que é mais untuoso na boca, assim. Aí o problema é você saber que vinho que é untuoso, né? Você precisa ter tomado vários vinhos para saber. E o que é difícil, esse daí é o trabalho do sommelier, né? O grande desafio. E o Thiago, ele tem um trabalho muito... muitos profissionais do vinho hoje em dia falam sobre essa questão de tirar essa aura que tem, né, no vinho, para poder mais gente beber, mais gente escutar o sommelier, de repente, ali, para poder consumir o produto. Você acha que é bastante, lá no Varanda, vocês notam bastante um público que gosta de beber vinho? Ou Sem você dúvida. diria que dá na cerveja? Não, sem dúvida. Ali, cara, bastante vinho. À noite, praticamente todas as mesas tem vinho. E porque, assim, a gente tem uma carta muito bem feita, né? Modéstia à parte, pô, o Thiagão é fera, ganhou vários prêmios aí de melhor sommelier do Brasil, ficou em segundo no Pan-Americano. E a gente tem uma carta reconhecida. Mas mesmo tendo uma carta reconhecida, a gente repensou um pouco no nosso estilo da carta. Que antes eram 600 rótulos, oferecia vinhos caros, Só que a nova tendência, escutando até o nosso consumidor, do que você falou, o consumidor está lá para tomar um vinho barato e bom. A grande maioria dos vinhos é entre uma faixa de R$120, 130, 150. Então vamos investir nesses vinhos, né? Você conseguir trazer um vinho bom e barato, o cara vai se... Porque, pô, um ticket médio vai de um restaurante de 140, o cara pede um vinho de 150, você dobrou o ticket médio, né? Então é difícil, é doloroso assim no bolso, cara. O cara quer tomar um vinho bom e barato. E esse é o desafio do sommelier do Esse é o desafio dele. Juliana? E esse acho que está virando o desafio dos últimos tempos, né? Porque ano passado já começou aí que o pessoal estava reclamando dos altos preços, da comida, dos pratos, enfim. E os restaurantes eles já estão pensando em readaptar isso, mudar um pouquinho o cardápio, tirar alguns funcionários também do restaurante para diminuir esse preço. Eu queria que você falasse um pouquinho do serviço do Varanda e dessa nova tendência aí, porque vão reduzir o serviço, né, para poder deixar tudo mais acessível. Como que é o atendimento do Varanda e se ele já está com isso na cabeça, pensando em alguma coisa em relação a isso? Olha, eu acho que tem certas coisas que a gente... É uma nova tendência, assim, para alguns tipos de restaurante, tem que seguir isso, porque senão
infelizmente, não vão aguentar, né, a pressão, mas acho que a gente ainda não está pensando nisso. O que a gente está pensando é em eficiência dos nossos colaboradores, assim. Porque, ainda mais porque a gente tem muita gente boa, a gente não vai mandar ninguém embora para cortar custo de jeito nenhum. E porque a gente também já não oferece aquele serviço de, sabe, casa francesa, de talher de prata, de 3 garçons na mesa, já não tem isso, né? É uma churrascaria, assim. E, claro que é um jeito de servir bem elegante, bem alto nível, só que não tanto quanto esses restaurantes, né, super, ultra requintados. Mas eu acredito que a eficiência, né, como eu já disse, é a palavra-chave, assim. Treinando, ficando com as pessoas melhores. É claro que um ou outro sempre sai, né, porque tem que, às vezes não se adapta com a filosofia, chega de fora, mas a gente lá no Varanda ainda não está pensando nisso. Um exemplo disso é que no ano passado a gente não aumentou muito o preço e nem mandou ninguém embora. A gente não repassou. O nosso aumento de ticket lá, médio, foi abaixo da inflação. Entendeu? Então tudo para a gente subiu, todos os custos subiram, só que a gente não repassou isso para o cliente. Porque a gente conseguiu ter uma melhora na eficiência de produção. Então mesmo o preço subindo e a gente mantendo o preço, a gente conseguiu melhorar a nossa margem com essa melhora, com essa eficiência. É tudo uma questão administrativa. A gente sempre fala que dá para diminuir sem alterar nada ali, né? Só você prestar atenção no negócio, pôr na ponta do lápis, você vai ver exatamente onde que está indo o seu dinheiro ali. Muitas vezes acontece no estoque, muitas vezes acontece enfim, até de repente num colaborador que está ali, mas não está fazendo o que ele deveria, que é o caso que você falou, os colaboradores não tão bom, né? Porque ele pode fazer mais. Por exemplo, um maître, por que ele não tira o pedido de vinho também? Por que tem que deixar só para o sommelier? Então, pô, o Thiago treina lá o pessoal, sugere esse vinho para tal carne, esse tal, das oportunidades, então o cara consegue, ele até se sente, né, pô, tenho uma capacidade, melhorei aqui o meu nível, o cara se sente melhor até podendo fazer um trabalho desse, né? Então, é apostar nisso daí, acho que o grande segredo é isso daí. E sempre dar um feedback, né? É bom o feedback ali pro colaborador, você indicou o vinho, que legal, você indicou, o cliente gostou, enfim. Você sempre tem meios de agradar ele. A gente está chegando aqui ao final, mas eu vou fazer mais uma pergunta, na verdade, uma e meia, 2 aqui. Primeiro eu queria que você desse uma dica, tem muitos chefes, muitos profissionais que ou estão na faculdade ainda, já estão quase saindo, ou já saíram e ainda estão atuando pouco, ou não estão atuando. Você já teve essa oportunidade de ter a mão na massa, de estudar fora, de realmente já ter a noção da cozinha, mais de uma cozinha, aliás, né? E da administração também. O que você dá de dica para o profissional que quer entrar ainda, que quer ter um trabalho, quer subir, né? Quer crescer na carreira de chefe ali, até de administrador, de repente? Primeiro, é bem o que você falou, o cara nunca vai sair da faculdade um chefe. Isso daí, se alguém pensa que vai acontecer isso, pode tirar da cabeça, assim. Eu acho que a primeira coisa que você tem que ter nesse meio é humildade, sabe? Porque, ainda mais no começo da sua carreira, porque você vai trabalhar com pessoas simples, só que tem bastante conhecimento, porque o cara trabalha ali há muito tempo. Então você tem que saber ouvir ele, porque às vezes a teoria que você ouviu na faculdade não funciona na prática. Então escuta o cara que tem, né, a prática do dia a dia, seja humilde. Deixa ele mostrar como é que faz, assume, fala obrigado, agradece ele por ter aprendido, por mais que você já saiba, por mais que sabe que ele está falando, né, uma coisa que não é verdade. E outra é dedicação, porque não é um trabalho fácil, assim. Final de semana, não tem, e você tem que se dedicar muito, você passa muito tempo dentro da cozinha com as mesmas pessoas, é um trabalho duro, assim, até no corpo, exige muito de você, tem que ter um preparo físico, assim, cara que fumar não dá nessa profissão, assim, claro que alguns fumos, né, não é, mas tem que se cuidar. Então, humildade, dedicação e muito trabalho, né, são as 3.
E tem que saber que a cozinha é quente também, né? É quente. É incrível, mas tem gente que fala, não, mas acho que eu vou desistir porque o dia a dia ali é muito quente, é muito trabalho, tem que ficar carregando, tem que ficar lavando louça. Não, mas é assim mesmo, né? Assim, Tem assim. como você fazer uma cozinha diferente. A grande maioria você entra mesmo na pia. A primeira porta de entrada na cozinha é entrar lavando as coisas, né? E você vai conseguir conquistar o teu lugar se você demonstrar humildade e aguentar a pressão ali, porque o pessoal vai te testar, principalmente no exterior, assim, lá é muito duro. Quando você é estrangeiro, eles te xingam de tudo e mais um pouco, te tacam as coisas. É difícil, mas tem que aguentar, cara. Tem que ter força de vontade. Realmente, você até comentou sobre essa disciplina, a gente sempre fala com o chefe, a gente entrevistou o Lohan, já teve uns chefes linha dura. Então tem gente que trabalha com um chefe que é um pouco mais light e que não sabe, né, como é que funciona lá fora. Exatamente. Porque lá fora é um pouco mais tenso. Principalmente no Japão. Eu tenho um sonho de ir para o Japão, assim, de trabalhar lá. Adoro a cultura japonesa, a culinária japonesa, adoro. E no Japão ali é pegada, é difícil, assim. Só não fui ainda porque estou me preparando, assim. A gente pega até Vou o chegar exemplo sem falar um A de japonês, imagina. A gente pega até o exemplo aqui no Brasil do Jun. O Jun é um profissional que é extremamente rígido, né? Ele tem até o restaurante, né? Ele põe certas regrinhas ali para quem está comendo, para ter mais concentração na comida. Né? O japonês já é assim, né? Acho que na gastronomia, ainda na cozinha, parece que reforça. Mas sem dúvida. O Jun, assim, eu dou muito valor a ele e, na minha opinião, assim, ele tá certo. Porque ele tá mostrando o prato dele, assim, o sushi dele ali é a perfeição. Então, o japonês tem uma coisa de buscar o umami, que eles falam, que é o quinto sabor, que é a junção de todos, assim, daquela maneira perfeita. Então, ele valoriza muito isso, a receita do arroz dele, a água que ele escolhe, o shoyu que ele passa, ele não deixa você pegar, assim, o sushi dele e molhar no shoyu, porque você vai acabar com o sabor que ele tentou dar para aquilo lá. Você tem que sentir o que ele fez ali. Então, não pode passar shoyu, que se quiser sentar vai ter que botar um menu de degustação que ele come para ele mostrar o trabalho dele, né? Porque assim, pô, tem um monte de restaurante japonês aí. Pode ir, pô, mas vai lá para viver a experiência dele, né? Ótimo, uma proposta ótima para quem, né, tem essa intenção de conhecer mesmo, de sentir o que é proposto ali, é perfeito. Bom, Fábio, infelizmente a gente está chegando aqui no final do programa, vou ter que encerrar, mas antes eu queria abrir espaço para você deixar as informações que você quer deixar aí para o pessoal, contato, como é que fala com vocês, como é convidar para ir nos restaurantes, enfim, fica à vontade. A gente tem o telefone para reserva lá, que vocês podem encontrar no site, tranquilamente, 3887-8870, os sites do Varanda, e tem a Intermédio também, que além de fornecer para restaurante, a gente também fornece para o consumidor. Temos uma loja própria na frente do Varanda, que se quiser um churrasco bom para fazer sucesso com os amigos, lá, fazer sucesso com quem for, tem que comprar carne boa, né? Como eu fiz, 70% é a carne. Então, é Intermédio com 2 Es, gourmet. E é isso aí. Perfeito. Obrigado pela sua participação aqui. Obrigado a gente espera vocês. poder contar com você em outras oportunidades, na nossa revista, enfim. Juliana? Fábio, obrigada pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Bom, lembrando as nossas redes sociais, o Twitter é @cpfoodservice, o Facebook é /Revista Cozinha Profissional, o nosso e-mail é redacal@cozinhaprofissional.com.br. Lembrando que eu fico logada no chat da UTV e tem todos aqueles canais que você pode entrar com a gente também pela UTV. Obrigada e até o próximo programa. Perfeito, Juliana. Lembrando também que esse programa fica, apesar de ser ao vivo, ele sempre fica no nosso site, cozinhaprofissional.com.br. Você desce um pouquinho a página lá, tem 4 previews dos 4 últimos programas. Então, se você pegou no meio, quer assistir novamente o programa, dá uma olhada lá. Surgiu uma dúvida, escreve pra gente no redacal@cozinhaprofissional.com.br. Só para fechar aqui, vou falar mais uma vez, não vou mostrar de novo a revista, falar da nossa próxima, que é o anuário. Você fica ligado lá no nosso site que a gente vai dar informações, a revista vai estar lá também, uma revista com informações, uma pesquisa extensa que a gente fez no setor de food service. E também, já preparar vocês, não vou dar detalhes, mas como no ano passado a gente teve um projeto especial da FISPAL, quem foi na feira conseguiu conferir lá, a gente montou um restaurante para vocês aprenderem sobre gestão, dando uma volta ali com tudo montado certinho, inclusive obedecendo às leis da segurança do alimento, né? Esse ano a gente vai ter de novo esse projeto. A gente
Não vou poder falar ainda, aqui até pelo tempo que a gente tem, sobre esse projeto, mas é um projeto bem interessante que vai certamente agradar todo o setor e todos os visitantes da feira, né? Enfim, mas sobre isso a gente fala mais para frente. Também qualquer informação, entra no cozinhaprofissional.com.br, tem ali nosso Fale Conosco, tem o e-mail que eu passei para vocês e a nossa newsletter também que você pode assinar. Você recebe inclusive o programa da semana, o link para você assistir e as principais notícias ali do setor, né? Agradeço a audiência de vocês e até a próxima segunda-feira.